É uma satisfação, senhor presidente, assumir essa tribuna para compartilhar com os nossos colegas deputadas e deputados problemas que são trazidos a esta casa e que merecem, por parte de cada um de nós, o engajamento, pronunciamento, para que possamos dar o nosso contributo numa situação realmente em movimento que nós estamos passando pelo Brasil. Eu gostaria de, desde já, como já foi feito por muitos dos senhores deputados, hipotecar a minha solidariedade a todo o movimento feito pelo presidente Zezinho Albuquerque, que há 2, 3 meses atrás vem fazendo toda uma campanha em prol da refinaria, dizendo da importância da refinaria para o estado do Ceará e para o Brasil. Realmente a importância da refinaria não é só para o Ceará, é para o Brasil, tendo em vista que nós vivemos numa federação. Esta federação ela tem que distribuir de uma maneira equitativa, com justiça distributiva, os bens para que o Estado do Brasil se desenvolva de uma maneira harmoniosa. Daí, portanto, a importância da refinaria e isto, portanto, eu queria hipotecar o que vem sendo dito e feito pelo presidente Zezinho Albuquerque e, mais recentemente, pelo nosso governador, que, ao saber da hipótese de não ter mais a refinaria aqui no nosso estado, o nosso governador Camilo Santana, ele imediatamente reagiu dizendo da importância que queria cobrar. Quando possível, na extensão maior do seu pronunciamento, eu gostaria de uma parte. Logo mais, meu caro deputado, que, sem dúvida alguma, ele iria reagir e iria cobrar da Petrobras um posicionamento claro e que a Petrobras cumprisse o que realmente ela foi e disse aqui nesta terra alencarina, que daria todo o apoio para que nós pudéssemos ter a refinaria aqui no estado do Ceará. E todos nós acompanhamos. Daí porque eu acho que o repúdio de toda a classe política cearense foi uníssono no sentido de, realmente, vamos somar esforços, unirmos-nos juntamente com o governador para que realmente isso aconteça. E, sem dúvida alguma, repete algo feito pelo governador, o ex-ministro de Educação, Cid Gomes, que lutou de uma maneira bastante veemente para fazer do Ceará, colocar o Ceará numa posição de destaque na federação. Porque qualquer análise de conteúdo, qualquer estudo que possamos fazer da federação, analisando estado por estado, nós vamos perceber que há uma realmente injustiça com relação ao estado do Ceará e também aos estados do Nordeste e Norte, e isso comparativamente com os estados do Sul, que sempre tem levado a melhor. E não é justo, tendo em vista que nós estamos com uma federação, só que ela é capenga, funciona para uns e não para outros. E o governador, o ex-ministro Cid, foi um baluarte, não só de fazer com que o estado do Ceará crescer, e ele fez, mas tem determinados investimentos que dão a diferença para que realmente ele possa cumprir o seu papel de desenvolver a contento o desenvolvimento do nosso estado. Isso realmente há poucos dias o nosso deputado federal Leônidas dizia também, já do esforço da bancada de deputados que estão lutando para que isso retorne à mesma situação originária e que, de certa forma, fala do engajamento do governador, o ex-ministro Cid, trabalhando também junto
junto a toda a cúpula do governo, para que aquilo que foi promessa se torne realidade. Eu acho que isso realmente tem que ser dito e reconhecer o quanto foi feito em prol do nosso Estado. Tenho a satisfação de passar a palavra ao meu nobre amigo Fernando Hugo. Bom dia. O reitor Teodoro tem a sobriedade e a serenidade dos sábios. Ele faz hoje esse pronunciamento, que é a extensão dos ais, uis e choros do povo cearense. Mas faz de uma forma não emotiva, sentindo a dor, não grita, conclama, tenta gregarizar todos os pensares positivos para que se debata outra vez, de novo, novamente, a refinaria. Eu meditei muito nas minhas poucas horas de ensimesmamento e acho que a refinaria não vem mais para o Ceará com essa estrutura governamental lulodilmista petista que aí está. O negócio é tão desencontrado, meu caro amigo Braz e meu amigo e irmão Tomás Holanda, que, pasmem os senhores, iam de dizer àqueles sectários do meu pensar, que não aplaudem minhas posturas, que é porque o Fernando Hugo é antipetista até dormindo. Não é não. O negócio é tão anômalo, meu caro deputado Braz, é tão esquizofrênico, que está lá na Câmara Federal, reitor Teodoro, uma medida provisória, deputado Daniel Oliveira, para que libere-se recursos para início da terraplanagem lá do terreno da refinaria sonhada por todos nós. Olha, Renata Abreu, que coisa esquizofrênica. O governo manda uma MP para liberar o recurso, para ser aprovada, para começar a refinaria. A Petrobras, leia-se, tentáculo vivo do Ministério das Minas e Energias, uma estatal, manda dizer que refinaria aqui não é nem para se pronunciar essa palavra. Olha que coisa bipolar, que falta de conjunção mental do governo, no sentido geral. Uma diz que vem, manda a medida provisória, ao Tomás Holanda está vibrando, que tanto lutou. A outra diz que não se fale mais nem nessa palavra aqui, meu querido Renato Rosendo. Eu não consigo perder mais tempo do que eu perdi durante 6, 8 anos, clamante e suplicantemente, para que se tivesse um acordo documental, uma data a ser cumprida. Nunca se efetivou isso. E por isso eu acredito que esse assunto deve ser, por nós, chorado, lamentado, mas esperançosamente não vejo como sair, porque o governo não faz de noite o que programou de dia, e a verdade é inequívoca. Está lá a MP, não sou eu que estou inventando, e a Petrobras dizendo que refinaria para cá é palavra para ser riscada do dicionário. Acosto, ao meu pensar, essa sua sabedoria de se lutar. Mas quem deve ir para a linha de frente, chegando ao ponto até de chantagear politicamente, olha que coisa feia o Fernando está dizendo, chantagear politicamente lá em Brasília é a nossa bancada federal, de senadores e congressistas, porque a humilhação feita pelo governo federal para o povo cearense é inequivocamente doída durante séculos. Eu gostaria de agradecer o nosso amigo, deputado Fernando Hugo, professor Teodoro, se possível, dizer do acerto do que ele está dizendo, dizer que a luta continua e que realmente nós vamos nos engajar e reconhecer que hoje não podia, mas amanhã poderá. Daí, portanto, o engajamento de todos, ele é fundamental. E a própria pesquisa, a própria
que pode ser feita, pode, sem dúvida alguma, levantar, resolver problemas ainda que não tem solução no momento, mas aos poucos nós vamos, com a pesquisa, mudando realmente de figura aquilo que parecia impossível e hoje se torna realidade. Eu gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Daniel. Professor Teodoro, acho que Vossa Excelência, como muitos de nós deputados, ainda continuamos no mesmo sonho de termos aqui a Petrobras, a refinaria de volta para o estado do Ceará. Pelo menos para continuarmos sonhando. Eu acho que ontem o deputado Carlos Mano Marques foi muito feliz em falar dessa questão da refinaria, quando ele buscou, na sua sabedoria, uma frase que ele não identificou de quem é, mas pela sua competência e inteligência, acredito que deve saber até de quem é, mas que a refinaria era um gato preto procurado por um cego num quarto escuro. Ou seja, não existe. A refinaria sempre foi uma grande enganação a todos nós. Quantas vezes vários deputados subiram a essa tribuna dessa casa para fazer as discussões, para cobrar, e eu ouvi e li nos jornais de que o próprio governador Camilo Santana soltou uma nota repudiando a quebra do contrato com o governo do estado. E aí eu gostaria, vou fazer isso através de requerimento, de que sejam expostos esses tais contratos. Porque se há um contrato do governo do estado com a Petrobras para a instalação da refinaria Prêmio aqui no estado do Ceará, nós temos que cobrar, e aí surge uma luz no fim do túnel para que esse contrato seja de fato efetivado, que seja cumprido. Agora, se não houver sequer, deputado Roberto Mesquita, um contrato entre a Petrobras e o governo do estado do Ceará, e o governo do estado do Ceará investiu mais de R$1 bilhão sem ter sequer um contrato de compromisso para que dentro do estado do Ceará seja aí colocada a refinaria, é um grande absurdo, é um desrespeito aos cofres de um estado muito pobre, que é o estado do Ceará, e é preciso que essa casa não fuja a esse tema. É importante que essa casa busque esses contratos para que a gente possa responsabilizar se houver culpados. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de agregar o que Vossa Excelência falou. Realmente, um historiador sobralense, padre Francisco Sadoc de Araújo, ele costuma dizer que o homem, quando ele elabora um projeto e que ele tem todas as etapas do projeto realmente definidas, naquilo que ele imagina, e há o engajamento dele, ele diz que tem 50% da obra realizada, porque a vontade dele é de tal maneira que vai fazer com que seja concretizado aquele seu desejo e tornar-se realidade. E assim ele, inclusive, deu um exemplo prático, e quem diria, quando ele começou há 50 anos atrás, de querer imaginar na cidade de Sobral, de ter uma universidade. Ele foi para o Rio Grande do Sul, fez um curso, elaborou mais ou menos como seria uma universidade no sertão árido, e quando ele terminou o curso, ele dizia, ao chegar em Sobral, que tinha certeza que aquilo se tornaria realidade. E, na realidade, se tornou. Hoje, realidade é uma das grandes universidades do estado do Ceará. Para dizer que, realmente, esse negócio de gato preto, eu não acredito, porque o homem, realmente, ele sonha. E o sonho pode se transformar aos poucos. Como o homem é um ser dialético, como o homem é um ser infieri, ou seja, ele nasce, mas ele só se completa quando termina a sua existência. Vou conceder a Vossa Excelência mais 2 minutos. Ele sempre tem a possibilidade de mudar.
e de realizar o seu sonho. Isso eu quero crer e eu acredito que é assim que são feitas as coisas no próprio estado do Ceará. Nós que somos aqui uns dependentes em qualquer assunto que a gente analisa, se analisarmos bem a federação, a gente sabe que nós não temos uma federação. Nós temos aqui um domínio da região sul sobre a região norte. Lá é possível, por que não aqui? A refinaria ela é não só para o Ceará, mas ela é para o Brasil. A importância dela na distribuição dos bens do Estado brasileiro, para todos os estados da federação. É claro que tem que ser assim feita, e de tal maneira que há, portanto, uma mudança, e você vai se adequando cada vez mais às realidades que são apresentadas.